Olá, viajantes! Então, antes de eu falar a primeira dica pra vocês em relação à fala da Summer, eu quero dizer pra vocês que a gente precisa, na verdade, de duas coisas que são as mais importantes. A primeira coisa é paciência e a segunda é consistência. Com essas duas coisas a gente vai conseguir conquistar muito. Então a primeira coisa que a gente fez com a Summer foi ensinar a linguagem de sinal. A gente usou alguns sinais aqui dos Estados Unidos mesmo, e eu tenho certeza que você pode ou usar os que são em português ou usar os que são em inglês mesmo e falar em português. O primeiro sinal que a gente ensinou para ela foi o sinal de please, ou por favor. A gente não esperava que ela fizesse o sinal redondinho bem certinho, só de colocar a mão no peito ou dar uma batidinha no peito já era o suficiente pra gente. A maioria de vocês sabem que as crianças que têm autismo, elas usam a mão do adulto como um instrumento. Então, ao invés delas apontarem ou elas pedirem, elas vão pegar a nossa mão e colocar em cima do objeto que elas querem, ou do brinquedo, da comida, enfim. E elas precisam entender que se elas fizerem alguma coisa elas mesmas, elas vão conseguir o que elas querem. E a linguagem de sinal é uma forma delas aprenderem isso. Eu faço uma coisa, então eu recebo aquilo, não preciso chorar mais. É importante dizer que no começo foi um pouquinho difícil, porque a Summer chorava, ela não queria fazer, porque ela sabia que eu sabia o que ela queria. Mas como eles precisam ter essa autonomia, como eles precisam aprender, então a gente tem que aguentar o chorinho deles. A primeira coisa que a gente fez para ensinar a Summer, o primeiro sinal, foi que toda vez a gente falava say please e a gente mesmo fazia o gesto. Aí depois a gente começou a falar say please e pegar a mãozinha dela e ela fazer o gesto. E conforme o tempo foi passando, a gente começou a dar uma pausa. Então a gente falava say please ou fala por favor e esperava uma reação dela. E depois dessa espera, a gente pegava a mãozinha dela, fazia o sinal por ela e entregava o que ela estava querendo. E com o passar do tempo, quando a gente começou a perceber que ela estava entendendo que fazer isso, ela ia ganhar alguma coisa, além de esperar ela fazer sozinha, quando ela não fazia, a gente dava um empurrãozinho aqui na mão, no bracinho dela. E quando a gente empurrava, ela ia automaticamente fazer sozinha. E esse empurrãozinho, aqui nos Estados Unidos, eles chamam de physical prompt, que seria tipo um aviso físico. Então você tá avisando a criança que é pra ela fazer o sinal. Claro, não vai super empurrar, mas um toquezinho ali, a criança vai, opa, é pra fazer o sinal. E aí, com o passar do tempo, foi ficando apenas vocal, o aviso vocal ou vocal prompt. Então a gente falava say please e ela fazia o sinal sozinha até que ela simplesmente chegava perto da gente, queria alguma coisa e fazia o please sozinha, sem a gente nem precisar falar nada. E existem outros sinais, como o mais. Então, por exemplo, no começo a Summer não fazia assim certinho, ela só juntava a mão. Vale lembrar que todo momento que a criança quiser alguma coisa, aquele é o momento onde ela mais vai aprender. E a gente não pode deixar escapar, a gente não pode simplesmente dar. A gente tem que fazer eles trabalharem por aquilo. Uma outra coisa que você também deve levar em consideração é super comemorar com cada conquista da criança. Então, se a criança fez só uma batidinha assim de please, você, isso mesmo, muito bem. Porque quanto mais você comemorar, mais animada a criança vai ficar e mais ela vai querer fazer o sinal ou mais ela vai querer fazer o que você tá esperando dela. E você vai perceber que conforme a criança tá aprendendo, tá entendendo que ela precisa fazer alguma coisa para ganhar a outra, ela vai começar a prestar mais ainda atenção ao seu redor, ao seu ambiente. Então essa foi a primeira dica e espero vocês nos próximos vídeos. Tchau!